A cada ano que passa, temos mais novos títulos de remakes em live action sendo lançados nos cinemas. A Disney, como responsável pela maioria dos lançamentos, detém o topo das bilheterias de títulos clássicos, com adaptações diretas como Branca de Neve, Alice no País das Maravilhas, Aladdin, dentre tantos outros, como também adaptações indiretas, livremente inspiradas em seus clássicos, como Malévola, do universo da Bela Adormecida, O Aprendiz de Feiticeiro, do universo de fantasia, Cruella, que conta o passado da vilã dos 101 Dálmatas e por aí vai. Mas diante de tantos títulos e tamanho sucesso, outros estúdios decidiram correr atrás desse nicho, como vemos agora a DreamWorks, com a sua primeira adaptação de sua animação em live action, que está colecionando elogios e dinheiro de bilheteria também por todo o mundo. Como Treinar o Seu Dragão. Como Treinar Seu Dragão é uma animação original da DreamWorks lançada em 2010 que, com tamanho sucesso, gerou uma franquia com outras 2 continuações. Eu admito que eu assisti apenas o original pouco depois que foi lançado ali, com uma idade já mais avançada, ou seja, já não era bem exatamente aquele público-alvo infantil ou juvenil, e acabei nunca mais revendo. Então, quando eu assisti a esse remake live action, apesar de rememorar o enredo geral e algumas situações ali, eu assisti um pouco com aquela sensação de ineditismo, e isso pra mim foi muito bom, mas eu já vou explicar o porquê, segura aí. Na trama, um vilarejo viking, resultado da união de vários grupos com um objetivo em comum, é constantemente atacado por dragões que caçam seus animais de criação como ovelhas, cabras, vacas, etc. Assim, o objetivo em comum desse povo é literalmente caçar e matar esses dragões. Mas Soluço, o filho fraco e estabanado, porém engenhoso do poderoso e adorado chefe estoico, acaba não só capturando um dos dragões, do tipo mais poderoso que ataca o vilarejo, como também cria um laço de amizade com a criatura batizada de Banguela, iniciando assim uma nova geração de vikings que, ao invés de atacar os dragões para matá-los, os adestra para serem seus parceiros inseparáveis. Eu não vou dar spoilers aqui da adaptação, mas já esteja ciente de que esse live action é verdadeiramente um copia e cola da animação original, mas isso, ao contrário do que se imagina, nesse caso não é algo ruim. Algo que acompanhamos nas adaptações live action mais diretas dessas animações da Disney são mudanças drásticas em determinados elementos das suas tramas e até uma inibição visual, claramente forçada por conta de corte de custos, o que diminui a grandiosidade dos ambientes e cenários representados nas animações originais. No live action do Aladdin, os cenários são pequenos e nas cenas aéreas a computação gráfica criada para representar a Ágraba não nos traz aquela grandiosidade daquele reino representado na animação original. Ele se utiliza assim também de planos sequências bem falsos para tentar emular essa grandiosidade, cortando de um cenário diminuto e claramente artificial construído num estúdio fechado para um plano em computação gráfica de uma imagem aérea também claramente artificial. Já em Mulan, cujo objetivo principal da trama é mostrar que uma mulher consegue sim fazer a mesma coisa que os homens, no caso ser um soldado e o melhor ainda, herói da nação, na sua adaptação live action, essa situação é reduzida a uma energia mágica ao pior estilo midi-chlorians dos Jedis, para explicar que quem tem essa energia, chamada Chi, tem poderes físicos superiores, reduzindo então a capacidade de Mulan de ser tão boa quanto os homens, ou até melhor em muitos casos, a ela apenas ser boa ou melhor por causa de uma energia mágica. Como Treinar o Seu Dragão entende que não é necessário fazer grandes mudanças para uma trama atemporal em um mundo fantasioso para ter o mesmo sucesso do que a sua versão original. Basta apenas fazer bem feito, e isso simplesmente foi feito. E talvez o fator mais importante para que esse objetivo tenha sido atingido com sucesso foi que o diretor responsável por esse remake live action, o Dean DeBlois, foi também simplesmente o roteirista e diretor não só da animação original,
como também das outras duas continuações, além também de ter escrito e dirigido outra famosa animação de grande sucesso da Disney, Lilo e Stitch. Tudo isso em parceria com o genial roteirista e diretor Chris Sanders, responsável também pelos roteiros das animações originais do estúdio do Mickey, que eu acabei de dar um exemplo ali há pouco, o Mulan e Aladdin, além de diversas outras animações de sucesso. Se você quiser que eu faça um vídeo falando só sobre o Chris Sanders, deixa aí nos comentários. Mas voltando para o live action de Como Treinar o Seu Dragão. O remake é definitivamente uma cópia, com umas pequenas diferenças aqui e acolá de algumas cenas, mas que não se preocupa em apresentar algo diferente, mas sim passar a sensação de grandiosidade daquele universo em animação para cenários reais, físicos e palpáveis. Os atores escalados ali não só trazem uma ótima interpretação, como também os atributos físicos absurdamente semelhantes aos personagens da animação. Mesmo com o Gerard Butler sendo o único ator original a retornar ao seu papel com uma maquiagem forte, mas muito bem feita, e uma interpretação impecável de estoico. As cenas, assim como no original, carregam uma carga dramática poderosíssima, como por exemplo quando o soluço, mesmo relutante, estende a sua mão para que o Banguela aproxime o seu rosto para ganhar aquele afago, tal qual os gatos que decidem se somos ou não merecedores dessa dádiva de podermos afagá-los. Os planos aéreos, quando o soluço testa sua cela em Banguela para montá-lo durante o voo, também nos presenteia com belíssimas imagens gravadas nas Ilhas Faroé, na Dinamarca, onde foi rodado também grande parte das cenas externas do longa. A computação gráfica para os dragões, apesar de ainda não trazer assim um realismo mais físico e palpável para as criaturas, ela por sua vez acaba cumprindo o seu papel em manter a fidelidade dos designs originais dos dragões, nos capturando pela nossa nostalgia pela animação original. Nesse caso não haveria espaço para uma adaptação mais realista dos dragões, porque o intuito desse live action não é trazer um realismo físico dessas criaturas, mas sim nos emocionar com a sua história e pela nostalgia desses personagens tão icônicos da animação. E esse foi o verdadeiro objetivo de The Blois, de não reinventar a roda e não buscar ser tão realista nesse mundo fantástico e cativante. Ao contrário do que muitos estúdios costumam fazer, como diz o jargão, copia, mas não faz igual, aqui o The Blois acreditou na sua intuição, copiou, fez igual e fez bem feito, como a Disney poderia ter feito em algumas das suas adaptações em live action. As atuações entregam o humor e o drama da urgência. Os cenários entregam o realismo físico da vila, das casas, da arena, dos fiordes e da vegetação esparsa daquele mundo, bem como a computação gráfica dos dragões, que entregam a nostalgia e o apego que temos pelos seus designs originais cativantes. E aqui eu entro explicando então a sensação de ineditismo que eu tive, que eu falei ali no início. Eu acabei não me apegando assim a detalhes tal qual alguém que assistiu a animação original dezenas de vezes, e mesmo assim eu me vi emocionado com essa trama cativante e com as belíssimas imagens de cenários reais e imensos. E isso só prova que quando uma história é bem escrita e bem produzida, ela cativa qualquer um que assistir. E aqui eu não vejo problema algum em o estúdio buscar fazer mais uma graninha com um remake de uma obra original sua, desde que o remake seja simplesmente bem feito. E se o original é bom, por que não fazer um live action igual? E fica aí a dica pra Disney: se é pra fazer um remake das suas animações, faça igual às originais, mas faça bem feito, com amor e carinho, como o The Blois fez com a sua obra original, fazendo, claro, adaptações ali para se adequar a uma linguagem e alguma narrativa mais atual, né? Mas vamos se segurar naqueles elementos originais que cativaram o público, então pode copiar nesse sentido. E fica aí a dica para você que assistiu o vídeo até aqui, de curtir esse vídeo, comentar o que achou e se inscrever no canal. Você pode também me seguir nas minhas outras redes sociais, onde eu publico outros conteúdos desse maravilhoso mundo do cinema. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!